Imagine você, um zero à esquerda, um emprego de bosta, tendo largado a faculdade, só que aí por conta de um acidente muito infeliz, por culpa sua inclusive, e também um encontro bom demais para ser verdade, você acaba sendo jogado em todo tipo de baixaria, sacanagem e violência desenfreada. Bem, pessoal, no episódio de hoje do Resenha de Histórias aqui no Perdiguei, nós falaremos do primeiro trabalho publicado integralmente pelo Juscelino Neco, né, o autor nacional. Hoje falaremos de quê? Isso aqui, ó, Parafusos Zumbis e Monstros do Espaço. Sejam muito bem-vindos. E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem, estamos começando mais um vídeo aqui. Não vamos perder tempo, tá? Vou estar falando aqui, além da própria história, algumas coisinhas que eu descobri ao pesquisar maiores detalhes, beleza? No caso aqui para vocês, tá? A ediçãozinha, beleza? E nem eu falei no vídeo do Batman Hong Kong, o saquinho era muito grande, eu tive que vedar ele melhor, então sumiu com a cara dele, né? Essa é a frente que vocês não vão estar enxergando, lombadinho contra capa. Tá? É uma edição menor, né, no formato livro, que nem muitos falam. Tem orelha, o papel, se não me engano, é o Pollen Bold, né, o papel de livro, arte preto e branco. E tem algumas falhazinhas de impressão e tal, não sei se é porque eu dei azar nessa edição específica, mas tirando esse problema da imagem estar meio tremida em alguns momentos, é um encadernadinho bem decente, uma ediçãozinha muito bem acabadinha. Pois então, rapaziada, do que fala a história? Dolph Lander, sim, o nome do cara é esse, tá? Até explicado na história porque foi registrar no cartório aqueles casos clássicos, né, do pai ou do escrivão lá do cartório, não entender direito. Eu vou estar deixando aí pra vocês como é que tá escrito. E ele vive uma vida qualquer coisa, de um jeito qualquer coisa também, né? Ele começou, se não me engano, na faculdade, não lembro se publicidade ou jornalismo, aí ele larga, até o momento que ele fala que ele vai ser o próximo, acho que é Hunter Thompson, é o cara do jornalismo Gonzo, eu vou estar deixando o nome aí também, se eu tiver falado errado, mas ele tenta, digamos, buscar o seu lugar de destaque na sociedade, né? Ele tenta a faculdade, pula fora, tenta ser escritor, cai do cavalo, e aí quando ele começa a se desiludir, ele arranja um empreguinho, qualquer coisa, eu acho que como almoxarife de uma loja, não lembro direitinho, tem um tempinho que eu li, e aí ele vai ficando ocioso, vai ficando à toa e tal. Ele até vê uma vantagem, que ele consegue ficar mais à toa, ou desenvolver alguma coisa em outros projetos paralelos, no tempo que ele está dentro ali do serviço normal de almoxarife. Só que aí, né, como mente desocupada é oficina do capeta, ele vai e faz um negócio com a pistola de pregos. E aí ele até brinca que tem um dado momento ali que ele tá brincando com a pistola normal, e aí ele tem a brilhante ideia de pensar assim: e se por um acaso, né, neste caso, ele botasse um parafuso, o que poderia acontecer? E aí, felizmente ou infelizmente, ele consegue tirar. O porém é o que? Disparou, né, expulsou e fincou justamente no meio da testa dele. Fica parecendo uma pintinha assim daqueles indianos, né? E aí ele sofre assim, ele toma um susto. Ele vai no médico e tal, parece que até dá pra tirar, mas vai que, né, faz um processo indireto de lobotomia e acaba que deixam. Fala, olha, é melhor deixar aí, não tá avacalhando tanto, né? É melhor jogando seguro, já que você tá mais ou menos são aí conversando, porque se tirar pode acabar piorando. E aí ele fica meio ocioso e tal, consegue na cagada, né, reivindicar uma aposentadoria compulsória, né, tipo aquele negócio de acidente do trabalho, quando a pessoa vira o PCD ou um problema muito brabo que a impede de continuar trabalhando, e aí ele consegue receber um salário normal, um dinheirinho bacaninha e consegue ficar em casa. Ele até zoa, né, que, sei lá, vai, né, esbagaçar o palhaço vendo hentai, jogar jogo o dia inteiro, ver filme antigo, comprar coisa necessária com dinheiro e tal. Só que aí ele começa a ficar novamente entediado. E aí, como ele já tem certos complexos que a gente acompanhou já um pouco no início da história, ele vai tentar, né, digamos, arranjar uma moça, né, pelo menos um coito casual ali numa balada. E aí ele tá na festa e tal, mostra ele, né, caindo do cavalo uma, caindo do cavalo duas, três, quatro vezes. E aí quando enfim, né, por isso que eu falei pra vocês na introdução brincando que quando a esmola demais o Santos confia, é porque justamente na que a gente vai acompanhar de fato, digamos assim, no tempo presente, em tempo real, é justamente que dá certo. Uma moça bonita, troca ideia com ele, muito gente boa, muito bacana. Ele fica até estranhando, né? Ele fala, vambora, né? Digamos assim, quem não chora não mama. E aí quando ele vai, ele consegue, né? Só que aí do nada tem um pritume, né? Digamos, dá tela preta nele. E o que será que aconteceu? Quando ele enfia a corda do blackout, ele é amparado por um cara chamado Wilson. Um cara gordão, tem um bigodão mexicano assim, um rabão de cavalo. Ele fala, olha aí, cara, tudo bem? Finalmente você acordou, depois de tantas horas de prazo e tal. E ele fala, mano, quem é você? Né, o Dolph. Fala assim, mano,
que porra que você tá fazendo aqui? Quem é você? Eu nem te conheço. Ele, não, prazer, me chamo Wilson, eu tive que te amparar e tal, né? Ele, se não me engano, eu acho que ele acorda na banheira de gelo, se não na cama normal, né? Tipo aquele estereótipo de que roubaram o rim. Ele mesmo já acha que roubaram o rim dele, ele fica assim, ele confere, ele olha, não, peraí, tô bem, tô tranquilo. E aí, quando ele começa a conversar mais com o Wilson começa a explanar, olha, o seu encontro foi fortuito demais por conta de certos fatores. E aí começa a contar pra ele que a moça não era bem uma moça. Aí ele, eu acho que ele dá umas vai falar, não, mas peraí, é um trans não operado? Então ele, não é isso. É o que? No caso, é uma moça meio que experimento científico. Ela é uma mulher meio que misturada com genes de aranha, tipo aqueles trem mutante, negócio de filme trash, né? E ele fala, olha, você até conseguiu dar uma cutucada. O porém é o que? Que durante no seu período de sono aí que você deu uma morgada, né? Você desligou o disjuntor, ela aproveitou para botar vários ovinhos no seu intestino. Então, acabou que a gente teve que não só passar ela, mas também agora a gente vai ter que ficar de olho em você, seu pilantra. Ele, aham, tá, e eu sou a Joana Dark, beleza. E não, mano, é sério, ó, você já tá com a barriguinha meio inchadinha, você já tem algumas marquinhas de mordida, um negocinho que parece que foi quando ela já implantou os ovos em você, ela tá morta debaixo da sua cama. Aí ele, não, tá não. Eu falei, mano, tá debaixo da sua cama. Ele, não, você vendo, mano, boy debaixo da sua cama. Ele, não, você... Ele olha pra porra debaixo da cama, irmão. Aí ele vai e puxa assim, e ele, nossa, ela tá aqui mesmo. Ele, não, puxa o resto. Aí ele puxa assim, né, que é tipo de sacanagem, justamente pra dar uma virada cômica, né, na página e tal. Daqui pra cá, se eu não me engano, ou da metade do corpo, eu não lembro mais, que tá normal. E aí ele, não, puxa o resto. Aí ele puxa o resto, tá, tipo, todo mutado, né, todo transformado em aranha e tal. É bem engraçada a cena, um momento de choque, assim, que ele, ai meu Deus do céu. E ele vai e fala, tá vendo? Então, agora você vai ter que se juntar a nós, não só pela questão de você estar fudido, mas também porque agora nós vamos, digamos assim, revidar contra os seus algozes. Vem comigo que o negócio vai ficar doido. E aí ele começa a dar uns passeios com o Wilson até o ponto de ele chegar numa garota, né? Depois fica dando em cima dela, achando que vai dar uns pega nela também e tal. Não vou lembrar o nome dela, tadinha. Mas ela é até a menina prestativa e tal, ela é tipo a cientista do grupo, né? Ela é estilão punk, se não me engano, ela tá até na capa, né? Inclusive, né? Essa capa não foi eu que fiz, eu não tenho essa habilidade toda. Eu consegui achá-la na cagada, pesquisando na internet. Os créditos eu vou estar deixando aqui, mas acho que é Palitos ou Palitinhos Nerd, é um blog bem antigo, porque esse quadrinho, ele já é bem antigo, né? É na época que o pessoal era mais engajado com blogs e tal. Talvez o próprio Juscelino fez em agradecimento à resenha da época, né? Aí no caso, ele tá conversando com essa mocinha e trocando ideias e tal, olha, a gente vai ter que mexer em você, a gente vai ter que dar uns retoques no seu organismo. Aí põe uma cinta de não sei o que, um negócio de tipo biofilme, né? Acho que é assim que fala, aquela telinha para poder proteger os órgãos, porque o buchinho dele vai expandindo, porque as aranhas vão ter que crescer. E aí só que não sabe a velocidade que vai ser, como que vai se lidar isso, se vai comer ele de dentro para fora. Isso de certa forma é confirmado porque mais adiante mostra que ele tá com a puta de uma fome. E neste caso é tipo fome de grávida. Ele tá alimentando a aranha, né? No caso também, porque tá comendo os órgãos dele, né, do Dolph por dentro. E aí ela vai e tal, fala, olha, consegui botar aqui uns neurosupressores, umas drogas, uns negócios assim, para você pelo menos aguentar as porradas, porque já que você vai meter de cara com o pessoal que já te sacaneou, né, no caso desse bicho e outras pessoas que estão por trás disso, eu consegui te dar um favorecimento. Você não vai ser um Superman, você não vai roubar nem nada, mas pelo menos um pouco mais de porrada, um pouco mais de cacete, você vai aguentar. Aí explica, mexeu no cérebro, botou uma substância, mexeu num negocinho de titânio, botou um bagulhinho dentro dele. Então, digamos assim, ele tá um pouco melhor que um ser humano normal. Talvez a força de um alterofilista, alguma coisa. Então, são, digamos assim, leves incrementos, né? Cibernéticos, biológicos, sintéticos também, por que não dizer. E a partir disso eu vou deixar para vocês, pessoal. É uma história curta, né? Vocês vão desfrutar. Ela tá dividida em 3, 4 capítulos, beleza? É uma história legalzinha, ela é direta ao ponto, tem algumas reviravoltas, ela é bacaninha, né? Se você gosta de filme B, filme trash, eu não sou tão fã, porque eu sei da graça do trash, né? Tipo, é tão ruim, tão esculachado, que dá a volta e fica bom, tipo assim, né? Só que eu nunca vi muita graça, né? Seja os que eram sérios e acabaram virando trash involuntariamente, ou os que são feitos de forma zoada propositadamente. Em matéria de filme eu nunca fui muito feliz nas minhas tentativas de consumir, né? Uma outra coisa ali eu achei legalzinho, tipo Planeta Terror, que é puro esculacho, né? Eu acho que é do Robert Rodrigues, né? Que é o cara do Sin City também, fez outras coisas também. Mas eu não sou o tipo de público para isso. O traço, sendo bem honesto, por ser o início de carreira do cara, eu não vou meter o malho aqui, né?
porque minha referência mora, assim, de qualidade do traço dele ainda é o Reanimator. Se não me engano, foi o primeiro quadrinho, no geral dele, né, a primeira obra dele que eu resenhei lá no PSQ, bem antigamente. Fica a recomendação do vídeo aqui pra vocês, tá? Depois eu resenhei lá também o Matador de Unicórnios, a segunda edição, né? E mais recentemente o Perfeito Estado e agora este aqui para vocês. Tem outras obras dele por aí, tipo capítulozinhos, ediçõezinhas únicas em revistas, parece, aquela O Grito da editora Ugra, né? Que também é a loja de quadrinho alternativo, ele fez umas coisinhas para lá. Tem aquele livro de zumbis para colorir, mas né, é zumbis para colorir, o que eu vou mexer com isso? Então eu não sei se ele tem mais trabalhos assim que eu poderia resenhar. Se eu quisesse mexer com o Grito, teria que ser quase igual eu faço com o HQ para todos. Eu teria que ou atrás dos que me interessam, ou a depender do preço eu compraria todos numa paulada só. Mas eu imagino que a nota de corte ali não deva ser tão alta, né? Eu imagino sim que, assim como também o HQ para todos, não deva ser todas que são muito bacanas, pelo menos no meu gosto, claro. Mas é um traço legal, um traço divertido, dinâmico, né? Não é relaxado, não é esculachado, ele só não tem, tipo, um grande intento, tipo, achura pra caramba, muito efeito, muita retícula. Não, é um traço tranquilo, tem uns tons de cinza, ele é bacana, compensa na hora das estripadas, né? Quando rasga inimigo, sai tripe, voa coisa. Então tem aquele detalhamento. Talvez um pouco ali das partículas, né? Que nem tem uns momentos ali que quebra a vidraça, quebra a cúpula de vidro de um trem de um personagem que usa um bagulho na cabeça. Aí os vidrinhos bem desenhadinhos. Isso poderia ser, né? Um sinal de esmero, claro. Mas no caso ali que eu quero dizer é que é uma arte muito tranquila, né? Claro que vão ter outros autores underground aí com esmero mais ou menos esmero, ou vão por um outro lado, né, de um detalhismo ou de um esculacho maior ainda, só que na questão visual ela é muito competente, quadros pequenininhos, quando tem grandes momentos de ação ou momentos mais impactantes de virada de página, uma arte cheia, então assim, ele é um cara competente na narrativa visual, a história em si, ela anda bacaninha, tem uma reviravolta no meio, né, no começo que seria o trem da Mulher-Aranha, outra no meio e outra no final, que aí é meio que para fazer uma obra fechada em si mesmo. Eu fiquei curioso para entender os meandros daquele universo. Só que aí são coisas que eu posso tentar falar aqui para vocês sem dar muitos spoilers. Digamos que nem tudo é o que parece. Começa com esse lance do não, vamos lá, Adolf, vamos, digamos assim, nos vingar das pessoas que sacanearam contigo. Ou no caso, quem fez esse monstro que fez essa covardia contigo. E aí começa nisso e vão ter duas reviravoltas, pelo menos, para daí um final, não diria anticlimático, mas ele não é o que eu esperava. Mas isso não é aquele, tipo assim, um final ruim. É só porque eu gostaria de mais aventuras, ou no caso, explicar o esquema maior envolvendo o Wilson e outros personagens que topam com ele. É que se eu falar, eu vou dar um puta de um spoiler, tá? Mas é uma história legal. Pro primeiro quadrinho fechado de quando ele lançou, o Juscelino Neco mandou muito bem, é uma história divertida. Eu já troquei ideia com ele no Instagram e tal, perguntei na época, né, se ia sair reprint e tal. Ele me respondeu uma vez ou duas que estava previsto e tal, mas eu não sei se foi pra, tipo, né, me agradar, pra me dar esperanças, ou que realmente estava previsto. Mas aí acabou, né, que naquele vídeo de aquisições de sebos e etc, vocês viram que eu consegui arranjar minha edição, que é justamente a mesma ainda que eu mostrei aqui pra vocês. Algumas curiosidades, pessoal. Aparentemente tem um trailer antigamente que foi postado, se não me engano, no Facebook da Veneta. Se tiver no YouTube também vai estar passando nos cards aí pra vocês verem, tá? E também tem, de onde eu tirei algumas referências, justamente isso que eu tô contando pra vocês, que eu pesquisei, de um vídeo de um rapaz muito antigaço, deve ser quando saiu, porque é justamente de uma sessão de autógrafos do Juscelino, ele trocando ideia e tal, contando que a Laerte ajudou ele muito, deu umas ideias, contando algumas curiosidades sobre a própria Laerte, na época ainda era chamado de O, então vocês não estranham, né, não vai querer cancelar o cara, coitado. Então ele troca ideia sobre o quadrinho com o pessoal, fala algumas curiosidades, fala que a Laerte meio que apadrinhou ele, recebeu ele na cozinha lá, contou algumas coisas e tal. Esse vídeo é bem bacana, ele tem uns 7, 8 minutinhos, vou estar deixando aqui também. É um complemento legal para vocês entenderem o contexto da época que o quadrinho foi lançado. Não é tipo um negócio puta, né, um baita documentário, mas é um negócio legal, né, tipo do mercado brasileiro, do contexto da época, os nomes envolvidos e tal. Eu gosto muito assim, eu sou muito afeito a esses tipos de coisas, né, sobre as entranhas do mercado nacional, curiosidades, bate-papo de produção, coisas de época e tal, né, tanto que eu sempre ressalto os episódios do Inteligência Limitada, que foi o Cassius Medawar e o Forastieri, André Forastieri, é um cara da cabeça branca.
Teve também mais recentemente aí um vídeo do Pipoca e Nanquim com o Rogério de Campos da Veneta sobre a Animal, se não me engano, um puta vídeo também. Então eu acho legal, se você quiser ler antes, ver antes ou ver depois, tanto faz, é só um complementinho, uma curiosidadezinha pra vocês, né? No caso seria esse episódio do Inteligência Limitada, com os caras da antiga Conde, né? E o Cássio também já voltou pra JBC e tal. E o Rogério falando da Animal na Pipoca e Nanquim, no canal deles. Além do que eu já contei, né? O trailerzinho que tem, eu não sei se tem no Facebook ainda e tal, parece que foi postado na Veneta muitos anos atrás. Eu vou estar pesquisando, se tiver no YouTube eu vou estar aqui, mas qualquer coisa vocês pesquisem por conta própria, tá? Tem a capa que eu usei no vídeo aí que eu reaproveitei do canal do rapaz que eu comentei com vocês. E tem esses caos, né? Envolvendo a Laerte, entre outras coisinhas também. É um quadrinho legal, tem, digamos, o seu background, que eu acho legal de contar, né? Não sei se a resenha vai ficar a contento para vocês, mas pelo menos eu gosto de trazer uma curiosidade para tentar, dependendo, suprir as lacunas, né? Então se a resenha for meio paia, pouca bosta, pelo menos aí eu entrego para vocês alguns pormenores da época. Isso eu acho bem bacana, agrega bastante, porque se eu aprendo e eu gosto desse tipo de coisa, eu imagino que também muitos de vocês vão estar começando aqui pelo canal ou estão buscando, digamos, aprender mais, né? Aumentar a bagagem cultural, num contexto geral. Fiquem com as fotos, nos vemos na próxima. Também tem o Correio Multiversal passando aí pra vocês. Um beijo, um abraço, muito obrigado por tudo. Tchau, tchau. Valeu.